Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui com vocês, mais uma sexta-feira, começando a nossa análise técnica aqui do índice Bovespa, dos principais papéis, dos setores e muito mais. Bom, para quem não me conhece, eu sou Otto Sparenberg, analista técnico do BTG Pactual Digital e vou agora, né, fazer essa análise com vocês. Então, bora lá, vamos para o índice, vamos para o Ibovespa, o que a gente tem na tela aqui? Bom, começando aí o índice Bovespa, a gente teve uma virada, né, ao longo desse pregão de sexta-feira, uma preocupação por uma nova variante, né, em cima do Covid, trouxe uma aversão ao risco global. A gente vai até comentar ali, depois eu coloco aqui na tela para a gente falar sobre S&P, Dow Jones, também um pouco de Nasdaq. O petróleo hoje levou um tombo muito grande, acabou impulsionando aí queda geral, né, dos mercados como um todo. Além, é claro, da preocupação com inflação que vem impactando em cima dos mercados. Mas vamos falar tecnicamente, vamos falar do índice. A gente ainda segue aquele viés baixista para o nosso mercado, ele está indo sim da região da média de 200, a gente chegou a respirar ao longo da semana próximo dos 106 mil pontos, mas não conseguiu romper, muito menos sustentar o rompimento da máxima, ou sustentar não, muito menos romper ou testar a máxima do pregão é, da semana passada, desculpa. Então, falando aqui indo mais pelo diário, o Ibov a gente teve aqui uma segunda-feira mais tensa, depois uma terça, uma quarta, uma quinta bem bacana. Hoje, uma sexta-feira bem caótica, digamos assim, bem intensa, um volume bem expressivo, mas assim, expressivo até o momento, tá, pessoal? Ainda não fechou o mercado, tem mais 50 minutos, ainda tem um leilão, até o momento já girou aí mais do que foi negociado ontem, que ontem foi feriado nos Estados Unidos, né, dia de ação de graça. A gente também teve uma redução de liquidez no dia de hoje, porque hoje foi meio pregão por lá. Mas enfim, falando tecnicamente, Bob acaba perdendo uma região importante, abre caminho sim para voltar lá e testar a faixa dos 100 mil pontos. A gente tinha essa movimentação aqui, acho que desse espelhamento projetado com vocês, é um espelhamento intermediário, né, da 100.148 pontos. Outra coisa que vale lembrar é que esse semanal que a gente está caminhando aqui, né, para o Ibov, é uma região importante aqui onde foi testado, né, no passado, então você pode até colocar aqui, basicamente por aqui, né, como uma região de suporte que ele está vindo para ser testado, então vale ficar de olho sim nesta faixa de preço, tá, pessoal? Uma região bem importante para o nosso índice Bovespa. E se perder isso, aí abre uma correria bem mais expressiva, tá bom? Vale lembrar que a gente tem alvo aqui utilizando aquele pivô lá de cima em 98.411 pontos, depois um 88.280 pontos, tá? Vale acompanhar esse movimento, também ficar de olho no mercado, que ele renovou mínima do ano no pregão de hoje, tá? 101.494 pontos, e no ano o Ibovespa já trabalha com uma queda de mais de 11%, meus amigos, tá? Na real tá até desatualizado isso aqui, é um pouco mais. A gente pegar aqui, ó, vamos lá, no mensal, cadê? Fechou o ano, cadê dezembro? Acho que foi aqui, né? Aqui. Aqui até aqui, a gente está com 13,46 aí de queda praticamente do nosso índice Ibovespa, tá bom? Bom, vamos lá com vocês, a gente pegar aqui para falar um pouco mais sobre o mercado americano, colocando o Dow Jones aqui na tela para a gente que está acompanhando. Bom, colocando aqui principalmente, opa, o diário, a gente teve uma queda bem expressiva, hoje abriu com gap, 2,50 de queda, a gente até comentou, falou que eu comentei aí com vocês, né, que, enfim, tinha atingido um alvo aqui na semana passada, já tinha trabalhado com topos de fundos descendentes, acabou acentuando ainda mais essa movimentação aqui de queda, tá, meus amigos? Então, se a gente pega todo esse movimento e coloca aqui como um possível alvo aqui, a gente veio buscar, né, essa região aqui para baixo e também a gente veio um pouco abaixo da cabeça do pivô, tá? Veio até fechar um gap aqui, ó, um gap importante que a gente estava acompanhando e também retração desta puxada aqui de alta, tá bom? Próximo ponto, 34.719, se perder, abre espaço para testar até a média de 200, 34.315 pontos, tá bom? Bom, falando de Dow Jones, vamos falar um pouco do S&P, do mercado externo, né? A gente teve aí sim um movimento mais expressivo, né, nos mercados globais no dia de hoje. A gente até fala aqui, ó, Bitcoin, né, caindo 7,95, já não vinha bem aqui no curto prazo, agora vem trabalhando uma correção até a cabeça do pivô, vale ficar atento nesses 53 mil dólares, é um ponto que chama bastante atenção. Ethereum também é uma das principais criptomoedas hoje, uma barra bem expressiva, se realmente fechar aqui, fecha complicado, mas ela estava perdendo, ou perdendo nem tanto, mas estava caminhando para perder uma região importante de suporte aqui de gráfico semanal e do diário também, né? Que foi uma região de topo no passado, foi região testada, então ficar de olho nisso, tá bom? Se a gente até fazer uma análise completa da Europa hoje aí, ó, olha o tamanho da barra na Europa, tá? Realmente um dia bem atípico, e lá que estava trabalhando em máximas históricas, tá? Lá ficou devendo aqui só um peteleco para chegar nos 200%, na real 100% da cabeça do pivô, 200% lá do topo. E se a gente olha o DAX, tá? Colocando aqui DAX também, um dia bem pesado aí para acompanhar o mercado aqui
da Alemanha, né? Então, se a gente até coloca essa projeção, já ficou para trás, né? Se eu até coloco esse movimento daqui aqui, trabalharia com retração agora, né? Então, seria aí buscar realmente o 14.800 praticamente, tá? Do DAX que já não vinha tão bem, ele segue aí brigando mais ou menos por ali. Bom, e falando, completando aqui a análise, né, falando de Nasdaq e S&P, falando com vocês, bom, a gente teve um cenário complicado, tá? Um cenário bem tenso aí realmente, tá? O Nasdaq, S&P fechou na mínima e seguimos com essa movimentação aqui, né, colocando a projeção, dá um alvo aqui em 4.578, eu fiz nada mais nada menos do que um espelhamento, tá, pessoal? Peguei esse movimento, espelhei ele para baixo, o primeiro alvo já foi atingido e depois o alvo de 100% está em 4.538. Falando um pouco mais aqui do mercado americano, né? Nasdaq também teve um movimento mais pesado, aqui não tão forte assim, mas um movimento pesado realmente para a gente acompanhar. Se eu colocar aqui, ó, acho que seria mais por essa movimentação aqui, ainda não chegou nem a acelerar suas quedas, não chegou nem a perder o fundo anterior, muito menos vir testar uma região lá para baixo. Nasdaq segurou até bem o dia de hoje, tá, pessoal? Então, daqui a pouco eu até trago essa tela de novo para a gente falar um pouco sobre petróleo, falar um pouco também sobre o minério. Mas vamos lá, Petrobras está na tela, Petrobras hoje aí que estava trabalhando num forte movimento de queda, na real vinha muito bem, né, nos últimos 4 dias da semana, deixou um sinalzinho de fundo, puxou, estava indo para romper a faixa aqui dos 30,28, ela que anunciou o novo plano estratégico da companhia, mercado viu isso como muito positivo, e também com o minério nesse patamar, o petróleo nesse patamar é bem interessante para a Petrobras, o mercado acelerou altas na terça, na quarta, na quinta subiu 4,40, mas hoje aí já amanheceu pesado, né? 4,22 de queda até o momento. Vai deixando um quedozinho de indefinição, mas nada assim muito preocupante. Por enquanto ainda segue em busca aqui, ó, segue em cima de uma região de suporte do passado. Quem sabe não consegue engatar, né, uma nova puxada. Vale lembrar que esta faixa de preço é uma antiga região, né, de resistência que está atuando agora como suporte. E falando já, aproveitando que eu estava com isso aí na tela para vocês, vamos falar aqui do petróleo. Esse aqui é o Brent, tá? O Brent acelerou quedas hoje, veio parar aqui na média de 200. A gente até pega esse movimento e coloca a partir do topo lá para baixo. A gente perdeu o alvo aqui do 200%, ficou devendo aqui praticamente o 69,70. Se eu até trabalho para cá e com o espelhamento ele ficou devendo 71,71, mas praticamente bateu ali a região importantíssima, tá, pessoal, de alvo e também média de 200, tá? Teve um movimento muito atípico hoje no petróleo, caindo 11,40, tá? A preocupação aí bem expressiva, acredito que foi realmente não só a preocupação com a nova variante, né, do Covid, né, com toda essa ainda incerteza, né, sobre os dados, como é que vai ser impactado ou não, e acabou tendo essa aceleração em cima do petróleo, tá bom? Falando um pouco mais aqui do WTI, colocando aqui também na tela para vocês, então com isso a gente coloca essa pernada aqui, vem para buscar 66,78, seria o próximo alvo aí para colocar para o petróleo WTI, que é cotado nos Estados Unidos, tá? O Brent é cotado em Londres. E falando agora um pouco mais da Vale, bom, Valezinha está na tela, trabalha numa recuperação, tivemos aí até uma recuperação relevante da Vale, mas não foi o suficiente, a gente até olha daqui para cá, a gente teve aqui até um possível cenário de alargamento, até ajustar isso aqui para ficar mais fácil de ser visto, daqui até aqui, basicamente isso que a gente viu, daqui até aqui foi basicamente isso que a gente viu também, e vai brigando a Vale neste exato momento, né? Lembrando que a gente tinha esse movimento aqui de baixa, né, projetado com vocês, que ela foi bem além disso, né, chegou a trabalhar num alvo, foi além, tá, voltou para retestar ali a região, mas não conseguiu retomar o fluxo para cima dos R$ 70, 71 ali. No dia de hoje vai brigando por aqui, tá? Vai brigando para tentar sair dessa faixa, bem truncado ainda, então a gente segue acompanhando, ver se ela consegue sair dessa região e acelerar altas. No semanal tá bem distante de média, mas vai mostrando um teste, depois de tanto tempo, um teste da média de 9, tá? Depois de tanto tempo ele veio para teve uma queda, respirou, teve o teste da média. O volume essa semana chama um pouco de atenção em compras, mas nada assim tão expressivo, tá bom? Falando um pouco do minério aqui com vocês, até colocar aqui na tela para a gente poder falar. O minério, cadê? Tá aqui. Minério que hoje também amanheceu o dia aí num movimento de aversão ao risco bem expressivo, tá? A gente chegou a testar o 230 recente, depois acelerou quedas e por aí vai. Se a gente pega todo esse movimento aqui e coloca como projeção para baixo, a gente chegou a trabalhar abaixo do alvo de 100% do pivô, ficou devendo mais um aqui no 67. A gente teve uma recuperação nos últimos dias, mas não foi suficiente. O minério hoje aí fechou com um dia mais complicado, né, de queda, tá? Se a gente até coloca um semanal aqui da vida para acompanhar, a última semana ele subiu muito bem, tá? Subiu lá os seus 11, essa semana está caindo 4,39, tá? Então fechou aí praticamente nessa faixa, tá bom? Ficar de olho que
tem muita, na real virou, né, a vela aqui, né, do minério, tá? Então, a última semana aqui fechou com 11% de alta, um respiro bem interessante, depois de uma leve alta de 3%, vai tentando respirar, fortes quedas aqui ainda para o minério, mas ainda segue um cenário incerto, tá? De olho ainda principalmente nas medidas, né, vindo do governo chinês, que tem atuado bastante em cima desta commodity, tá? Então, ficar atento aí nos próximos passos, que isso sim está ditando o rumo do movimento. Por enquanto, ali no curtíssimo prazo, foi só um respiro até as médias, beleza? Bom, vamos lá, vamos falar dos setores, né? Vamos falar do que está chamando a atenção. Deixa eu até ajustar aqui para a gente acompanhar com vocês. Acho que, bom, o setor que mais chama atenção nessa semana, ou que menos, né? Menos que está trabalhando aí com uma queda, não queda na real, né? Subindo realmente 3,60 é materiais básicos, o que realmente me surpreendeu aqui, não sei se estava certo, tá? Materiais básicos sobe 3,60 na semana, testa a média de 20, tenta uma virada em cima de um alvo de FIBO, tá? O alvo de FIBO foi testado em 510 e também numa retração da puxada de alta que a gente teve, tá? Então vale ficar de olho em cima do setor. Vale também ficar atento, pessoal, bom, no finalzinho, depois da análise dos setores, aí eu comento, né, sobre a força relativa, mas eu acho que é bem bacana, é só você pegar o IMAT e dividir ele pelo índice Ibovespa, você vai ter a força relativa, né, em relação ao Ibov. Você vê que o IMAT ele ainda segue aqui numa possível formação de bandeira para dar sequência, ou seja, o materiais básicos ainda segue forte frente o setor não, frente ao Ibov. Se eu coloco energia também é outro que vem performando bem. Setor financeiro, colocando aqui com vocês, não vem tão bem assim. Ele vem lá mais no patamar aqui, eu colocar um formato em linha, fica mais fácil a gente acompanhar. Ó, tirando um zoom, ele está lá no patamar de 2015, 2014, tá? Então realmente o setor financeiro ainda segue complicado, mas para um prazo talvez maior, ficar de olho, né? Industrial, se a gente coloca aqui em formato de linha, deixa eu colocar aqui para a gente acompanhar. Olha lá, industrial cotando, tá aí, ó, também trabalhando numa tendência de alta, apesar de ter mostrado uma queda recente. Energia fica mais fácil aqui também de acompanhar, se a gente coloca aqui para mostrar essa questão, esse estudo de força relativa, né? O Ibov acaba aqui, ó, saindo, né, dessa região e o setor de energia vai acelerando altas, né? No gráfico de linha fica mais fácil de ser visto, tá bom? O setor de consumo, se a gente coloca aqui também para acompanhar, ele segue pesado, ou seja, o consumo frente ao Ibov está mais forte do que o próprio setor de consumo. E small caps, a gente tem aí também, normalmente a small cap sente um pouco mais do que o Ibov, né, nas quedas, né? Isso é por ser mais um cenário, né, interno. Bom, e a gente tem aqui, ó, praticamente uma zona de suporte que está vindo para ser testada no small caps. Talvez comprar small, vender Ibov. Bom, dá para ficar de olho nisso aí para frente, beleza? Mas está aí, vamos voltar lá, né, na análise dos setores. A gente coloca aqui os materiais básicos para poder falar dos destaques do setor de materiais básicos. Deixa eu pegar aqui com vocês, está aqui. Bom, destaque dessa semana, a gente coloca aqui para acompanhar, fica com a própria Vale, né? Vale subiu mais de 5%, então eu vou acabar colocando o Braskem para a gente acompanhar. Vale subiu 7% na semana, né? Braskem recuperando também depois de uma sequência aí bem expressiva de quedas, né? A gente teve essa queda, depois ele lateralizou, uma nova queda, bateu na região do 61 e retoma um pouco mais do fôlego. Tá tentando retomar aqui para suas médias, mas ainda assim é cedo para falar que ele vai retomar sua tendência de prazo maior. No curtíssimo prazo vem sofrendo com um movimento bem mais baixista, tá? Topos e fundos descendentes. Eu encaro esse movimento de repique apenas como realmente um repique às médias, tá? E indo para a parte aqui, FESA foi o destaque negativo aí do setor de materiais básicos, que foi buscar a média de 200. Teve uma semana aqui um pouco mais complicada, a gente que acompanha o ativo mais no curtíssimo prazo aqui, ele foi buscar uma média de 200 bem relevante. Ponto importante que a gente vem colocando aqui para falar com vocês, que é essa região aqui, tá bom? Então ficar atento nisso, talvez até num cenário aqui mais de alargamento, mais ou menos assim que o ativo estava trabalhando, enfim. Aqui acho que é até forçar um pouco mais a barra, olhando o semanal. Vamos ver o que a gente tem no semanal. O semanal não está muito bacana também não, porque ele já está dando início aqui de uma reversão da tendência, as médias já estão cruzando, e se ele acelerar a queda, a gente tem alvo lá no 36,15, tá? Então seria o próximo alvo. O que não pode acontecer se você entrar vendido é ele ganhar o 51,30, aí esquece todo esse movimento e aí já ficou bem mais tenso. Bom, falando um pouco mais aqui do setor financeiro, né? Colocando aqui para falar sobre ele. Bom, o setor financeiro, como eu comentei, segue complicado ainda, segue numa zona importantíssima de suporte. Aqui a gente tem uma simetria, né? Ou seja, dá para você pensar em alguma entrada por aqui. O stop estaria aqui embaixo para tentar buscar um retorno bem expressivo aí em cima do setor financeiro, visto que ele está em cima de um suportaço de prazo maior. Suporte esse que se a gente pega para analisar aqui junto com vocês, vem desde 2018, região aqui onde foi topo no passado, foi testado como suporte, está voltando aqui a ser testado como suporte, foi resistência no passado, enfim, testado como suporte, agora também testando aí nessa faixa. Colocando aqui os destaques dessa semana aqui no setor financeiro, bom, colocando
para vocês. Vamos ver o que a gente tem em Banco do Brasil. Chama atenção, o Banco do Brasil chegou a subir 13% essa semana, tá? É coisa pra caramba pro ativo. Mostrou uma puxada bem relevante aqui, saindo da mínima, um volume também dando uma sequência aqui no ativo. Ele bateu na cima da cabeça, na região do topo aqui, ele não conseguiu dar sequência, né? 31,60. Sentiu demais essa faixa aqui de resistência e também tem uma LTB que cruza o papel lá de cima, então vale ficar atento para até uma correção aí, um pouco mais, não diria uma correção tão expressiva assim no ativo, mas que ele vai, seria bacana ele descansar um pouquinho, seria bacana para depois ele conseguir alçar voos maiores, né? Realmente ganhar esses 32 e acelerar altas. Já o destaque negativo aqui para o setor financeiro fica com o CSU Card System, segue numa tendência de baixa, desde quando formou o topo lá em cima, a gente até projeta esse movimento para baixo, próximo alvo lá é 11,71 para a gente seguir acompanhando, tá bom? O ativo segue nessa tocada bem distante de média, mas também não é muito agradável, aí pode ter um repique, mas não seria agradável buscar algum tipo de compra aqui, eu não fico tão confortável, apesar dele estar chegando no semanal, numa região importantíssima aqui de suporte, tá? A região essa aqui que foi testada várias vezes e ele está chegando bem próximo disso, mas praticamente a 200 está chamando aqui o ativo para buscar lá, né? 11,49, bem interessante. Você pode até deixar um alerta aqui em cima da 200, vai depender de como ele chegar ali. Show de bola? Bom, indo para o setor de consumo, a gente ainda tem uma tendência de baixa, como eu venho falando com vocês, se a gente até pega esse espelhamento lá de cima, daqui para baixo, bom, o próximo alvo está aí, né, 3.890, antes de uma região bem importante de retração lá de trás que a gente vem acompanhando, tá bom? Então, seria aí esse espelhamento aqui como um possível alvo para colocar. Pega essa penada, coloca ela para baixo, então tá aí, ó, 3.900 praticamente como alvo. Show de bola. Bom, colocando aqui também para a gente falar, né? Setor de consumo. Cadê? Consumo. Deixa eu achar. Bom, opa, agora sim. Bom, consumo é destaque para Aliar, hoje está subindo aí, Aliar que ganhou uma nova proposta, tá? O ativo vai realmente tendo uma performance bem expressiva, ele acaba, né, acelerando alto, a gente até pega desse movimento aqui para cima, seria bem interessante colocar no radar, tem 19,45 ali como alvo, tá? Então tá bem próximo disso, levou uma oferta acho que a R$ 20 aí por ação para possível aquisição da companhia, então ficar de olho nisso. Bom, já na outra ponta, destaque negativo de consumo fica com CIA, que está bem pesado, o papel que está voltando no patamar aqui pré-Covid, tá, pessoal? Pré-Covid não, das alavancagem do Covid, ó, 6,15. Então, ficar de olho nisso aí, voltando lá para o patamar de 2020, situação bem complicada para a companhia CIA. Visto a barra também pesada, se perder isso aqui, abre espaço para ainda mais para as quedas. Show de bola? Bom, falamos consumo, falamos financeiro, materiais básicos, ficou faltando mobiliário e energia. Bom, mobiliário está na tela aqui para a gente acompanhar. Bom, ele acabou perdendo aquele grande triângulo lá de cima, segue em busca aí do movimento mais baixista, está indo em busca lá do 161 de Fibo, que ele já chegou a testar, está voltando para retestar essa região, né? 679 na real, né? Alvo aí para ser testado aqui como alvo, beleza? Ativo aí, tem essa região de alvo. Então, ficar atento aí, talvez formar um fundo por aqui, seria bacana, né? Um início de uma reversão de tendência por aqui, ó, que ele fez uma puxada, corrigiu, ele não perde o fundo anterior e puxa, né? Seria bem bacana. A gente tem uma LTB bem expressiva lá em cima ainda, então muita calma ainda nessa hora para o setor de imobiliário, que é um setor bem sensível, né? A taxa de juros, então ficar de olho nisso também, principalmente taxa de juros de longo prazo. Bom, destaque da semana fica com o Mitre, que subiu 3,4% aí, né? Nada muito expressivo, deixa eu até limpar esse gráfico. Então, ficar aqui fica melhor de acompanhar. A gente que teve uma forte queda, está tentando ganhar fôlego aqui para cima do 7,27, mas ainda assim é cedo, né? Pernada forte e alta, corrigiu, tentando ganhar fôlego aí para cima do 7,30, seria bem bacana. Já na outra ponta, BBRK3 segue complicado, Brasil Brokers, tendência de baixa, mínima histórica, mais uma vez aí, mostrando a sua mínima, né? Renovando o mínimo aí, aqui sendo destaque para o setor. Falando do setor de energia, como eu falei, ele está forte, tá? Ele está bem forte realmente. Enquanto o mercado está caindo, ele não cai, pelo menos isso é um ponto positivo, e quando ele sobe, ele até sobe um pouquinho, então ficar de olho nele. A gente teve um fundo testado, um fundo mais alto aqui, agora ele precisa romper a 200 ou até mesmo o topo anterior, para poder chamar novas altas, tá bom? Para poder puxar aí uma nova pernada, seria bem bacana. Bom, se a gente chega aqui para analisar, né? Pegar aqui a maior alta, maior baixa. Bom, maior alta fica com Light. Light essa semana foi um dos destaques, está bem forte o papel. Ficar de olho realmente, a gente teve aqui uma puxada, uma correção, uma nova puxada, tentando romper a região para buscar lá 14,27, quem sabe 15,54. Seria bem bacana aí em Light, que está tentando uma reversão de tendência de curtíssimo prazo. Já a Eneva, no curtíssimo prazo, também já não vem tão bem assim. A gente tem um cenário um pouco mais desafiador, digamos assim, para a Eneva, mas a gente até coloca aqui para
para acompanhar com vocês, ó, pegando esse movimento daqui aqui, a gente trabalha meio que dentro desse canalzão de baixo. Alguns movimentos para cima, né, alguns movimentos para baixo, mas briga praticamente em cima desse canal, é um canalzinho de baixo. Se a gente olha um gráfico semanal, até mesmo um mensal, encara com uma grande bandeira, né? Mas para isso o papel precisa romper. Enquanto ele não romper, não tem muito o que ser feito, é aguardar dentro dessa lateralidade aqui, mas com uma inclinação negativa, tá bom? Bom, pessoal, acho que por hoje é isso, né? Queria agradecer a todos vocês que chegaram até o fim aqui. Se você gostou desse vídeo e puder deixar aquele joinha, eu agradeço. Não esqueça também de se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários, né, os ativos que vocês querem que eu analise para a próxima semana, colocar aí no meu radar aqui, né? Seria bem bacana para a gente trocar essa ideia, debater algum ativo específico aí que seja, né, alguma dúvida sua. Tá bom, pessoal? Então até a próxima. Tchau, tchau.